Fala pessoal, quem vos fala é Sil Everton Juan, diretamente do CEPEM. Aqui o seu sonho é o nosso objetivo e hoje vamos trabalhar um pouquinho a respeito de um tema muito pertinente que vem caindo bastante, em especial na PM de Pernambuco. Você que vai fazer concurso para PM do estado de Pernambuco, hoje vamos tratar a respeito do tema nacionalidade, beleza? Então na Constituição, o artigo 12 vai tratar sobre este tema de suma importância, beleza? Então fica conosco que tem muito conteúdo bom por aqui para você adquirir neste momento, beleza? Vamos lá. Pessoal, a respeito de nacionalidade, o que é que nós podemos fazer? Acompanhe comigo no slide. Nacionalidade, pessoal, está a respeito de um conceito jurídico e nada mais é do que um vínculo jurídico, que está ligado uma pessoa a um estado, e aqui no estado o sentido mais genérico possível, ou seja, um país. Então, o conceito jurídico diz o seguinte: nacionalidade pode ser conceituada como o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a determinado estado. Esse estado aqui, pessoal, é um estado que está voltado para o país. Então, a nacionalidade diz respeito a isso. Ou seja, em via de regra, todos nós que aqui estamos no Brasil, a maioria esmagadora é brasileiro. Nós vemos que temos estrangeiros, pessoas que se tornam brasileiros com o tempo, mas via de regra, acredito eu que mais de 90% da maioria da população brasileira é totalmente brasileira e brasileira nato, beleza? Então vamos trabalhar com vocês aqui algumas questões especiais que vêm caindo bastante na prova, em especial na PM. Por quê? Porque eu estava vendo a respeito da incidência e da importância que é o tema de nacionalidade. Um certo professor, ele fez uma certa estatística, e nessa estatística ele procurou saber quais as matérias que mais caíam nos concursos como um todo. E o professor, ele olhou e não foi o artigo 5º que despencava mais em provas, mas em especial o tópico de nacionalidade. Então veja a importância desse tema para a sua prova. Em torno de 20% da prova de constitucional, na última PM aqui 2018, foi sobre nacionalidade. Então você não pode perder nada a respeito desse tema muito importante para a sua prova, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho aqui a respeito, em especial, do brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Vamos aprender algumas distinções entre ambos e por que essas distinções, porque alguns têm direitos mais do que o outro. Então acompanhe comigo no slide o que diz a letra da lei também, beleza? Nacionalidade versus cidadania. Beleza? Pessoal, nacionalidade versus cidadania é o seguinte: a nacionalidade, nós já falamos que ela vincula um indivíduo a um estado, a um país. Ponto. Bem simples a definição. Agora, a cidadania, nem toda pessoa ela é cidadão. O que é um cidadão? É aquela pessoa que está no pleno direito dos seus, no pleno gozo dos direitos políticos. Ou seja, é o cidadão, aquele que possui título de eleitor. Ah, professor, mas o policial abordou pessoas de menores idades, pessoas de menor idade, com 15, 14 anos, e disse: bota a mão na cabeça, cidadão. Sim, é um simples jargão, um popular, é uma abordagem educada, mas cidadão mesmo é só a pessoa que consegue ali ter o seu título de eleitor e está agora sim no pleno gozo dos direitos políticos, beleza? Mas acompanhe comigo no slide aqui para não ficar somente nas minhas palavras, porque também cai em prova o conceito. E aqui você sabe, a gente se prepara para o pior, beleza? Olha só o que diz o conceito, pessoal. Apesar de serem expressões parecidas, não se confundem. A nacionalidade é mais ampla que a cidadania, como foi conceituada no tópico anterior. A cidadania configura o direito de votar e ser votado, ou seja, é a capacidade de exercer os direitos políticos. Sendo assim, um brasileiro menor de 16 anos será nacional, mas não será cidadão, pois só a partir dos 16 anos ele poderá exercer os direitos políticos. Então aqui, pessoal, você vê que o conceito de nacionalidade é um pouquinho mais amplo do que cidadania. Porém, para ser cidadão, é aquela pessoa que está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Votar, ser votado, beleza? Vamos para a próxima parte, que é muito importante a respeito do solo, que fala a respeito da nacionalidade do brasileiro nato. E vamos mais à frente adquirir mais conhecimento quanto se tratar do brasileiro naturalizado. Acompanhe comigo no slide. Vamos lá. As espécies de nacionalidade. Você que está acompanhando aí no slide
fica ligado. Espécie de nacionalidade. Temos a primária, ou também chamada de originária, e eu vou também citar aqui a nacionalidade involuntária. Por que involuntária? Veja, primeiro nós trabalhamos com o brasileiro nato. Brasileiro nato. Esqueça tudo, só lembre dele. O brasileiro nato. O brasileiro nato é aquela pessoa que, em via de regra, nasceu no território brasileiro. E nós respeitamos aqui o critério seguinte, jus solis ou ius solis. O que é o ius solis? Bom, é aquela pessoa que, em via de regra, nasceu, pisou no solo brasileiro, que está nascendo de forma natural no solo brasileiro. É aquela pessoa que não escolheu ser brasileiro. Eu não cheguei e disse, eu quero ser brasileiro. Eu quero ser brasileiro. Não, eu simplesmente nasci brasileiro nato. Diferentemente, nós vamos ver do naturalizado posteriormente, que nós não chamamos de ius solis, beleza? Mas nesse aspecto aqui do brasileiro nato, nós usamos o critério do ius sanguinis, beleza? Ius sanguinis, leva para a tua prova. Por quê? Porque o ius sanguinis no Brasil é a regra. Esse é o detalhe, pessoal. Se vir na sua prova dizendo que no Brasil se adotam critérios para adquirir a nacionalidade brasileira, está errado. O que se adota como via de regra é o ius solis. O sanguinis, que mais à frente iremos ver, é uma exceção. Por isso, não se adota teoria mista, não se adota teoria temperada, não se adota essas teorias que vão se criando ao longo do tempo por muitas pessoas, até doutrinadores que falam às vezes besteiras, beleza? Então, vamos continuar aqui o seguinte no slide. A primária é o originário, que nós já falamos, é o ato involuntário, você não pede, você não nasceu pedindo, eu quero ser brasileiro. Não, simplesmente você se tornou brasileiro. Mas atente para a segunda, que é a secundária ou adquirida. E nós falamos aqui um pouco sobre o ato voluntário do brasileiro naturalizado. Veja, a adquirida é diferente. Por quê? Porque mais à frente você vai entender que na involuntária, que é na originária, ou seja, um brasileiro nato, você não pede para ser brasileiro. Você simplesmente nasceu e é brasileiro nato. Ponto. Quando você pega o critério do ius sanguis, o ius sanguis ele diz assim, olha, se você tem um pai e o seu pai, a sua mãe, estão a serviço da República Federativa do Brasil, o que é a República Federativa do Brasil, que nós vamos ver mais à frente isso, mas só adiantando, é a serviço da administração pública direta ou indireta, isso já está pacificado pelos doutrinadores, quando você está a serviço das autarquias, fundações, empresas públicas, municípios, estados, DF, então, quando você está a serviço dessas autarquias, dessas empresas públicas, dessa administração pública, quando você está a serviço da máquina pública e você vai realizar um serviço no exterior, representando o seu país, e se porventura um casal vai lá a serviço do país, ou um deles vai e a mulher está gestante e tem um filho no exterior, pelo critério do ius sanguinis, o sangue vai fazer com que a pessoa que nascer, o recém-nascido, o bebê, a criança que estiver lá no outro país e nascer de pais brasileiros natos, mesmo nascendo em um território estrangeiro, ela, pela legislação, pela Constituição, pela expressa previsão legal, apesar disso, ela será brasileira nato. Por quê? Porque os pais estão a serviço do seu país, diferente da voluntária. Por quê? Porque a voluntária é o brasileiro naturalizado. É o momento que você diz assim, Brasil, eu quero ser brasileiro. Brasil, eu quero ser brasileiro. Brasil, eu sou estrangeiro. Brasil, eu não sou brasileiro, mas eu quero ser. Eu me compactuei com a cultura de vocês, com a culinária, com as festas. Eu quero ser brasileiro. Como é que eu faço? E a Constituição, ela vai dizer como proceder para alcançar a sua nacionalidade brasileira. Beleza? Então, acompanha comigo aqui mais à frente no slide, que nós já vimos um pouquinho a respeito da nacionalidade primária e da nacionalidade secundária, beleza? Então vamos para o próximo aqui. Então, pessoal, só continuando aqui para vocês, fica atento, porque vai cair na sua prova o seguinte, dizendo assim, é preciso colocar em prática o seguinte, se vier na sua prova,
se vier, escute isso que isso cai bastante em prova, isso cai muito em prova. Se vier na sua prova dizendo que o Brasil adota como via de regra o critério de territorialidade e os soles para o brasileiro nato, está certo, está correto. Pode correr para o abraço que está certo, beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então se inscreva aí no canal do CEPEM, acompanhe os canais do CEPEM aí nas redes sociais, siga, compartilhe com seus amigos e venha, porque no CEPEM você sabe, né? O seu sonho aqui é o nosso objetivo, beleza?